Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pronto Socorro das Irmãs Clarissas. Aqui você vai encontrar resumos, em outros vídeos você vai encontrar palestras completas, mas especificamente hoje nós vamos falar do nosso último encontro, que nós fizemos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que trata Bem-aventurados os aflitos, né? Então, o próprio título do capítulo já nos provoca. Bem-aventurados os aflitos é uma provocação para que a gente se sinta bem por estar aflito? Não. Toda a proposta da literatura espírita, muitas e muitas vezes, são confundidas com a nossa velha forma de pensar que valoriza o sofrimento, a culpa, a agonia, porque nós merecemos sofrer, porque crucificamos o Mestre Jesus, aquela eterna culpa. Não, não é essa a interpretação correta que devemos caminhar. Toda a proposta da literatura espírita é nos dar acolhimento, conforto, esperança, renovar a nossa fé, renovar o nosso entusiasmo com a vida. Então, quando ele fala bem-aventurado, né, nesse capítulo Os Aflitos, ele está nos dando ânimo, encorajamento, porque aquilo vai passar, né? Aquilo vai se transformar em aprendizado, em maturidade, em conhecimento, em transformação pessoal, em libertação. Quantas e quantas e quantas vezes, ao sairmos de um sofrimento que nós mesmos de alguma forma buscamos, ou às vezes somos provocados, quantas vezes a gente para e fala: nossa, quanto eu cresci. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria aprendido aquilo. É claro que algumas coisas são mais penosas, como perdas, separações, situações de despedidas, né, óbito na família. Geralmente isso é mais penoso, mas até isso nos ensina o quanto devemos valorizar as pessoas que ainda estão aqui. Então, tudo é um aprendizado. E a gente leu o capítulo, a gente leu a parte desse capítulo que fala sobre alguns comentários, né, que os espíritos trazem. E especificamente a que a gente leu nesse dia foi do número 19, que fala do pranto e ranger de dentes. O que que significa prantos e ranger de dentes? Quando o homem é invigilante, quando o homem ele vive, o que que é invigilante, né? Quando ele se desconecta com o mundo espiritual e ele vive aprisionado na ilusão da matéria, quando ele desperta, ele sofre. Quando ele desperta, acontece o pranto e o ranger de dente. Mas o que que ele coloca aqui sobre isso especificamente? Ele fala que essa expressão significa o sofrimento, o remorso para aqueles que não reformaram a sua conduta, que não se empenharam em vencer os seus vícios, os vícios internos da maledicência, da inveja, do orgulho, do ciúme, da calúnia, da fofoca, da intriga. Então, esses vícios que nós carregamos, né, do egoísmo, não se empenharam em vencer os seus vícios e os seus defeitos, substituindo-os por virtudes. Escolha das provas, ainda neste item. Sempre que possível, o espírito escolhe as provas pelas quais deseja passar. Então, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, antes de reencarnar, nós escolhemos as provas que nós íamos passar aqui. Então, principalmente a nossa família, né? Para os casos dos dramas complexos, né? Das relações familiares, nós escolhemos a família que nós iríamos vir, né? E não é por acaso. Obviamente que existe um amparato, existe uma proteção, uma orientação de espíritos amigos que estão conosco nesse momento de escolha, né? Essa escolha tem como objetivo corrigir os erros cometidos em encarnações anteriores. Porém, na impossibilidade do próprio espírito escolher suas provas, ele é ajudado pelos benfeitores espirituais.
Então ele fala exatamente isso. Às vezes nós não conseguimos porque fugimos. Pode ser que a gente fale, não quero reencarnar de jeito nenhum, porque lá embaixo, né, é muito sofrimento, é muito desespero, eu tenho que, sabe, trabalhar para ganhar dinheiro, senão eu vou passar fome, eu tenho que. É muita dificuldade, muitos conflitos para administrar, então às vezes a gente reluta, né, reencarnar. Ou às vezes a gente está muito bem e a gente fala, nossa, eu tô tão bem aqui no plano espiritual, acho que eu tô super preparado. Acho que eu tô podendo passar por essa aprovação, essa. E aí a espiritualidade fala assim pra gente, calma, amiguinho, vamos com calma, porque é muita coisa para você nesse momento. Vamos esperar um pouco, né? Vamos dar uma diminuída. Tanto que quando a gente está passando pelas dores, né, pelos sofrimentos, a gente sempre reclama, né? A gente sempre reclama e a gente acha que é injusto, né? Mas a gente pediu para passar por isso. E eu achei interessante que no nosso bate-papo da sexta, uma amiga nossa, né, uma visitante querida, ela falou, olha, ainda tem as provas que a gente escolhe, né? Porque às vezes, quer dizer, a prova que a gente escolhe não, ainda tem as consequências dos nossos atos em detrimento das nossas escolhas neste momento, né? Tem as provas que a gente escolhe passar antes de reencarnar e tem aquelas que a gente aqui dá uma piorada por conta das nossas escolhas equivocadas, né? E aí essa frase dela já remete a gente ao último itemzinho que a gente estudou, que é o sofrer sem reclamar, né? O Espiritismo ensina que o sofrimento resignado deve ser um motivo de alegria, pois aquele que sofre está quitando os erros que cometeu no passado, e isso lhe trará um futuro melhor. Mais uma vez, se a gente olhar o pé da letra, a gente vai falar, cara, eles estão falando que a gente tem que ficar sofrendo, ainda ser resignado a isso, ainda ficar, sabe, tipo, feliz porque estão me maltratando, porque eu estou passando por um abuso. De jeito nenhum, essa não é a proposta. Veja, esta passagem ela só tem sentido com a anterior. É entender que, de alguma forma, antes de reencarnar, eu pedi para passar por algumas experiências, tá? E essas experiências, hoje, o que ele fala da resignação, sofrer com resignação? É que quando a gente se revolta, geralmente a gente piora. Não é a gente lutar para sair daquela situação. Não é a gente lutar para melhorar aquela situação. Não, ao contrário, a gente deve fazer isso. A gente deve lutar para sair daquela situação, a gente deve lutar para melhorar aquela situação, mas de forma resignada, ou seja, ok, aconteceu isso comigo, isso não tá legal, eu não quero mais que isso aconteça, como que eu vou fazer para melhorar isso para mim, para que isso não aconteça com outras pessoas também, né? Mas sem se revoltar. Porque todas as vezes que a gente se revolta, a gente piora, né? E aí é nesse piorar que é a nossa contribuição nessa vida para as coisas piorarem, né? Todas as vezes que a gente toma uma atitude ou faz uma escolha, quando a gente tá com raiva, revoltado, indignado, sempre são escolhas ruins. O ideal é que a gente pare, se acolha, reflita, busque algum grupo de apoio, uma terapia se for necessário, amigos, né, para que a gente possa se acalmar e fazer as escolhas da melhor forma possível, né? Esse é o ser resignado. Não é você não mudar aquela situação, é você fazer aquilo com uma outra consciência, né? Então o espiritismo ele vem trazer para gente essa reflexão, né? Se a gente é espírito imortal, se a gente olhar para o passado e ver a história da humanidade, quantas guerras, quantas atrocidades, quantas experiências ruins a nossa história vem narrando, né? E se a gente está reencarnando, quem éramos nós no passado, né? O que nós estávamos fazendo no passado? Então, por conta disso, nessa vida, eu tenho que ficar aceitando tudo que é de ruim e pior? Não. Eu preciso transformar isso e lutar para que outras pessoas também não vivam isso, né? Mas com revolta, eu não vou conseguir sair desse looping de uma prática que a gente tem se
alimentado ao longo das encarnações, né? A resignação, a felicidade é a resposta a isso, mas com amor, com vitalidade. E aí preciso ter muita bravura. Então essa é a proposta, né? E ele termina: o Evangelho de Jesus é um bom companheiro para nos auxiliar a sofrer de maneira resignada, ou melhor, sem reclamar, né? Reclamação geralmente não resolve. O que resolve é atitude, é determinação, é consciência, é ação. A gente vê um monte de gente botando frase de reclamação no Instagram, aqui e ali, mas nas ações pouco se faz. E aí a gente fica preso no denuncismo, na reclamação e tal, mas nas ações a gente pouco faz, tá? Então essa é a nossa mensagem de reflexão que o Evangelho de Jesus vem nos trazendo, e eu espero que possa ter te ajudado de alguma forma, e te peço para curtir, para seguir a gente, e se você achar que essa mensagem pode ser interessante para outras pessoas, compartilhe também, tá bom? As coisas boas precisam ser compartilhadas. Um beijo e nos vemos na próxima sexta-feira no Psique.